Então vamos lá, vamos para a nossa aula de física então de hoje. Nós vamos começar na lei de Ohm, é a primeira parte. Nós vamos para a primeira parte, porque na verdade são duas leis e elas não têm uma ordem, não tem uma primeira e uma segunda lei, são as duas leis de Ohm. Mas antes mesmo de eu falar sobre as leis de Ohm, tem uma ou duas coisinhas que eu preciso falar para você. Primeiro, efeito Joule. O que é efeito Joule? É quando a energia elétrica ela é transformada em energia térmica. Isso significa que essa energia elétrica ela acaba gerando calor, porque os elétrons, quando eles estão percorrendo, né, um fio qualquer, e nós sempre vamos mexer com fios que estão no estado sólido, né, fios condutores no estado sólido, quando os elétrons estão passando por ele, há colisões, né? Há colisões, há batidas, há choque de elétron com elétron, de elétron com outros átomos, né, e tal. E isso acaba gerando, né, energia térmica. Então a energia elétrica ela acaba sendo transformada, né, uma parte dela em energia térmica. Esse efeito, né, que ocorre é chamado de efeito Joule. Você pode ver que todas as vezes que você vai mexer com algum aparelho elétrico, quando você liga ele, ele acaba esquentando. Num fio devidamente encapado, é claro, né? Bem encapado, coloca a mão nele para você ver quando ele estiver funcionando, tiver algum aparelho funcionando nos terminais dele. Você vai ver que ele esquenta. Uma pilha dentro de uma lanterna, você pode ver que quando você pega uma pilha, que a lanterna está acesa, ela também está esquentando. Por quê? É porque está havendo transformação de energia elétrica em energia térmica. Esse aí é o efeito Joule. Outra coisa importante para a gente entender a lei de Ohm são os resistores. Existem alguns elementos que têm um propósito exclusivo, uma função exclusiva no circuito elétrico, que é fazer exatamente que ocorra esse efeito Joule aqui. Ele transforma a energia elétrica em energia térmica. E isso é bom, porque ele pode limitar a corrente elétrica. Esses camaradas são os resistores. Resistores. Nesses camaradas aí, eles são muito, mas é todo aparelho elétrico, eletrônico, quando você vai mexer nele, ele está cheio de resistores. Essa é a função exclusiva dele, transformar energia elétrica em energia térmica. E assim, né, de forma secundária, ele acaba limitando essa corrente elétrica aí. Né? Olha lá na sua casa algumas coisas que são resistores: chuveiro, lâmpada incandescente, torradeira, secador de cabelo, televisão não, televisão não, geladeira não, geladeira também não, tá? Esses aqui, mas o ferro elétrico também é um resistor e tal, tá? Existem vários aparelhos, então, que são considerados, né, pela física como resistores. Agora, o resistor propriamente dito, olha aqui alguns. Aí, esses são exemplos de resistores. Ó. Você já deve ter visto isso demais, né, dentro de algum aparelho, né? Olha só a quantidade, né? Pequenininho, cada resistor diferente, né? Existem vários resistores no nosso, na nossa tecnologia, né, ODE, né? Uma quantidade gigante. Tranquilo até aí? Inclusive, tem um erro grave, né, que nós cometemos, né, a maioria das pessoas cometem, né, em relação ao chuveiro. Chuveiro do sujeito vai lá e queima, e aí ele vai falar: eu vou ter que trocar a resistência desse chuveiro. Não, você não vai trocar a resistência do chuveiro. O que você tem que trocar, se você souber mexer, é o resistor do chuveiro. Você vai entender a diferença dos dois. Né? O resistor é o elemento físico, e resistência já é uma grandeza física. Né? Esse é um erro que muitas pessoas cometem. Mas vamos continuar aqui. Né? A gente fala sobre isso de novo, né, mais para frente aí. Bom, agora sim, agora nós vamos tentar entender qual que é a lei de Ohm. Né? Então eu coloquei até o número 1 aqui, dentro do parênteses, lembrando que existe mais uma lei do Ohm, que é a 2. Hein? Nós vamos ver mais para frente. Então essa lei 1, né, ela diz o quê? Que a DDP, né, que é a voltagem, que a gente está acostumado a mexer com a voltagem nas nossas casas, né, entre aqueles dois terminais da tomada, né, das nossas casas lá, existe sempre uma voltagem. Ele está falando aqui disso aqui, ó. A DDP é a voltagem nos terminais de um resistor. O resistor não tem dois terminais? Não tem uma ponta de cada lado? Então, a DDP ela é sempre de um ponto a outro, tá certo? É a diferença entre os potenciais. Diferença de potencial, voltagem. Então, nos terminais de um resistor, nessa DDP, ela é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica
que passa por ele. Isso considerando que a temperatura permanece constante. Como é que é então? Deixa eu ver aqui. A voltagem aumenta se a corrente elétrica aumenta. Diminui se a corrente elétrica diminuir. E isso é na mesma proporção, se a temperatura permanecer constante. Aí esse resistor aí, é claro, ele vai ser um resistor que obedece à lei de Ohm. A gente chama ele de resistor ômico. Certinho? Tranquilo até aí então? Olha duas maneiras de se representar um resistor. Lembre-se, existem aparelhos eletrodomésticos, alguns eletrodomésticos e aparelhos eletroeletrônicos nas nossas casas que são considerados resistores. Mas aqui agora eu estou falando do resistor propriamente dito. É assim que nós vamos representar um resistor. Aqui uma maneira, aqui outra. Tem outras maneiras ainda, que são duas maneiras, né, diferentes de representar um resistor. Toda vez que eu colocar esse zigue-zague aí e um R, você já sabe que é um resistor. Essa aqui é a maneira mais universal de se representar. Mas também pode ser esse retângulozinho aqui, não tem, não tem importância nenhuma, não. Tá tranquilo? De novo, olha aqui um resistor R, só que agora ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica. E eu escrevi uma coisa interessante aqui, ó, aqui nessa segunda linha aqui. Primeira coisa, vai funcionar? Qualquer aparelho elétrico que vai usar a eletricidade, né, ele precisa de duas coisas, senão não funciona. Primeira, ele precisa de um caminho fechado. Observe que aqui é um caminho fechado. Se não tiver um caminho fechado, não tem corrente elétrica passando ali. Segundo, ele precisa de uma fonte de energia para que ele funcione. E não é só um resistor, não. Pode ser um televisor, uma geladeira, qualquer aparelho. Ele tem que ter um caminho fechado e tem que ter uma fonte. Nas nossas casas, a fonte é a tomada que vem lá da hidrelétrica, né? É a fonte, então é a tomada, isso aí é tranquilo. Mas ele precisa de um caminho fechado aí também, senão como é que vai funcionar? Não tem outro jeito, né? Então, de acordo com a lei do Ohm, a DDP entre os terminais aqui, ó, desse resistor aqui, é diretamente proporcional a essa corrente elétrica, desde que a temperatura permaneça constante, né? Nem sempre ela permanece constante. De acordo com Ohm, já que eu falei que a DDP é diretamente proporcional à corrente elétrica, U é igual a R vezes I. A constante de proporcionalidade a gente chama de R é a resistência, né, naquele circuito, naquele pedacinho ali, né, a resistência do resistor no circuito. U é igual a R vezes I. DDP, ou voltagem, ou tensão elétrica, essas palavras são muito usadas aí, né? É igual resistência do resistor vezes a corrente elétrica que está passando por esse resistor aí. Olha só como é que é o gráfico de um resistor ou de um aparelho que obedece à lei de Ohm. Ele é uma reta aqui, ó. Ele é uma reta. Nós dizemos, se isso aqui for um resistor, nós dizemos que ele é um resistor rômico. Resistor rômico. É sempre uma reta. E se eu fizesse uma curvinha aqui, aí não era rômico. E se fizesse uma curvinha para baixo, não era rômico. E se ele fizesse um zigue-zague, só é rômico se isso aqui for uma reta, tá? Aí ele obedece essa fórmula aqui em todos os pontos. Aí o R é constante. E se ele fizer uma curva, ele não obedece essa fórmula aqui, não? Em cada ponto essa fórmula vale, mas o R vai ter um valor em cada ponto. Para esse R ser constante, nunca mudar, tá certo? Esse gráfico aqui tem que ser uma reta. Nós vamos mexer com esse R aqui constante, tá? U é igual a RI. Esse aqui é a constante de proporcionalidade. Então nós vamos mexer com condutores rômicos, certinho? No sistema internacional, olha só as unidades que nós vamos mexer. Tem um quadrinho aqui, sistema internacional. Corrente elétrica, o I é o A. Esse A aí é o ampere, tá? Ampere. Em homenagem a um francês, ampere. Olha o acento aqui, é nome francês, né? Esse U aqui é a DDP, ou voltagem, esse é volts. Esse a gente está acostumado, né, a mexer. E o R, que é a resistência do resistor, né? Essa resistência aí apesar de ser uma letra grega, né? Ômega maiúsculo, nós vamos chamá-la Rom, tá? Rom. Ampere, volts, Rom. Tranquilo? Ampere, volts, Rom. Ampere, volts, Rom.
Certinho? São esses valores aí que nós vamos usar. Nós podemos usar subunidades, né? Miliamperes, milivolts e tal, mas são sempre em torno dessas três aqui que nós vamos trabalhar aqui no nosso terceiro ano. Beleza, então? Tá tranquilão? Aplicação da lei do Ohm. Aplicação tranquilona da lei do Ohm. Forma-se, por meio da resistência elétrica de um chuveiro, uma corrente elétrica de 20 amperes, quando ligada a uma diferença de potencial de 110 volts. Assinale entre as alternativas a seguir aquela que apresenta corretamente o valor da resistência elétrica desse chuveiro. Você viu isso? A resistência é um número acompanhado de unidade, uma grandeza física. O resistor é o elemento físico que você pode pegar com suas mãos que fica lá dentro do chuveiro. Como é que eu vou fazer isso aqui? Então, esse aqui é um resistor ohmico, é só usar a fórmula do Ohm. U é igual a R vezes I. Ele deu o U, né, que é a voltagem, 110. Vamos colocar aí. Ele deu a corrente elétrica que vale 20, R vezes 20. Então é muito simples, né? 20 está multiplicando, passa dividindo. 110 dividido por 20 deu 5,5 Rom. Não esquece não, tá? Essa ferradurinha aí é uma letra grega maiúscula, né? Ômega, Rom. Tranquilão? Que letra que deu? Letra C. Mais uma. Número 2. Em determinado elemento resistivo de um circuito de resistência elétrica equivalente a 100 Rom, forma-se uma corrente elétrica de 200 miliamperes. Lembra desse M aqui? Nós já falamos dele em aula. Ele tem um valor, né? Isso aqui representa um número, 10 elevado a menos 3, não é isso? Indica a diferença de potencial, né, a DDP, é o U, formada entre os terminais desse resistor. 200, 20, 10,2, 5 ou 10. Né? Perigoso, né? Uma corrente elétrica desse tipo. Vamos tentar resolver então? Vamos ver como é que eu vou fazer? Primeiro, vou usar a fórmula do Ohm, né? E única, né? Eu vou usar ela uma vez só. Olha o tanto que é tranquilo encontrar a DDP nesse caso aí. O R é 100 e o I falou que é 200 miliamperes, mas eu não coloquei lá que no sistema internacional a gente mexe só com ampere. Então esse mili, o mili, eu tenho que representar ele através de um número. Mili é uma parte de 1000, um milésimo, 10 elevado a menos 3. 1010 elevado a menos 3. Se você memorizar, não dá problema nenhum. Agora ficou tranquilo, né, fazer essa conta aqui. Isso aqui é base 10 e aqui não é base 10. Então eu vou fazer a conta só entre quem não tem base 10. 100 vezes 20 dá quanto? Olha lá o que deu, 20 mil, né? E o 10 a menos 3 aqui ele. Agora eu vou fazer essa conta com esses dois aqui, fica um número bonitinho. É só pegar esse número aqui e andar com a vírgula. Se não tem vírgula, é porque está no finalzinho aqui, hein? É só andar com a vírgula quantas casas? 3 casas. Para onde? Para a esquerda, lá o menos lá. Então eu vou andar. Ela está aqui no finalzinho, quando não aparece é no finalzinho. Então eu vou andar um número, 2 números, 3 números. Vai parar aqui, ó. Vai dar 20,000. 20 volts. Você viu o tanto que é tranquilo? Que letra que deu aí? Letra B. Mais uma. Tô começando a achar bom esse negócio. Questão número 3. O estudante de física mede com um amperímetro a intensidade da corrente elétrica que passa por um resistor e, usando um voltímetro, mede a tensão elétrica entre as extremidades do resistor, obtendo esse gráfico aqui. Pode-se dizer que a resistência do resistor vale quanto? Quanto que é a resistência dele? Ele encontrou esse gráfico, eu quero saber qual que é a resistência dele. Ele usou dois aparelhos, um amperímetro e um voltímetro. Hoje em dia é difícil mexer com dois, né? Os técnicos até que mexem. Mas hoje em dia existe o multímetro, que tem essas duas coisas aqui num aparelho só, né? Para técnicos amadores, né? Utiliza mais o multímetro, que é mais fácil de mexer, né? O amperímetro e voltímetro é para técnico quando eles querem mais sensibilidade, né? Tá certinho? Então ele foi medindo, né? Mediu uma vez, mediu outra e encontrou esse gráfico aqui. Aqui está a voltagem, que ele mediu no voltímetro, e aqui está a corrente elétrica, né? A amperagem, né? Nós aqui no português a gente costuma falar assim, né? A amperagem, né? Corrente elétrica em amperes, está aqui, é o I.
Como é que eu faço para resolver isso? Como é que eu faço para encontrar a resistência desse resistor? Você está vendo que o gráfico é uma reta? Ela não sofre desvio, não faz curva de jeito nenhum. Então esse camarada aí é ômico. Se ele é ômico, a resistência dele é constante. Eu posso calcular ele em qualquer ponto que vai dar o mesmo resultado. Só não tem jeito de calcular aqui, né? Mas eu posso calcular a resistência, né? O valor, a resistência do resistor aqui, aqui, nesse outro ponto, nesse outro ponto. Vai dar sempre o mesmo resultado. Então eu vou escolher um desses pontinhos aí. Eu vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. DDP 4 e a corrente elétrica 0,4. E vou jogar na forma do ROM. Vamos lá então, já que vou pegar esse ponto aí, vamos lá. O E é 4 e o I é 0,4. Olha lá, prontinho. 4, 0,4. 0,4 está multiplicando. Como é que ele passa? Dividindo. 4 dividido por 0,4 dá 10 ROM. 10 ROM. Vai ser fácil assim para lá, hein? Letra B. Letra B. É isso então. Valeu!